E aí, tudo certo, cara? Na aula de hoje eu vou te explicar como fazer o sistema de save ideal no Construct, que é a ferramenta ideal para você salvar o seu jogo no Construct, que vai servir para qualquer tipo de jogo, uma plataforma simples, um jogo de RPG com inventário, stats e tudo mais, um jogo de sobrevivência, qualquer tipo de jogo, do mais simples ao mais complexo, você vai conseguir encaixar nesse sistema de save. Mas antes, eu vou falar um pouco sobre os sistemas de save que não são ideais, para que você entenda o porquê do ideal ser o ideal. Né? Eu quero tratar um pouco sobre os que não são tão bons assim, para a gente realmente conseguir martelar o motivo do melhor ser o melhor. Né? Então, primeiramente, cara, a gente tem um sistema de save muito simples com o Construct, que é o sistema nativo do Construct. Né? Vamos colocar aqui alguns objetos. Vou colocar aqui um teclado, só para a gente poder colocar um evento aqui de teclado, um key press de Z, por exemplo. Quando eu apertar a tecla Z, só para dar um exemplo, né? Aí a gente tem aqui uma ação do sistema. Se a gente pesquisar aqui por save, você tem aqui ó, o save. Save the full state of the game to the local computer. O grande problema desse save do construct é esse full state. O que quer dizer full state, cara? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Vou fazer um save aqui, vamos chamar de mais save e beleza. A gente tem aqui o zpressed, ele vai fazer o save game. Agora vamos fazer para esse teste funcionar melhor, vamos colocar um sprite aqui. Pode ser até um tile map, na verdade. Vou colocar um tile map aqui, pode ser esse mesmo, e vou desenhar uma fase aleatória. Vou desenhar assim, ó. Uma fasezinha, vamos fingir que isso aqui é uma fase prontinha, bonitinha, tá? Então eu vou apertar Z para salvar nesse slot mais save. Então dá um play e aperta Z. Pronto, o jogo tá salvo. Agora vamos supor, cara, que esse é o problema do save do sistema. Vamos supor que eu quis alterar um pouco meu tile map. Ah, faltou colocar uma bordinha mais legal, faltou fazer aqui uns detalhezinhos. Resolvi alterar o meu tile map, né? Resolvi mexer nele. É muito comum em qualquer jogo você ter que fazer alterações durante o jogo. Não tem como você fazer o tile map e esperar que aquela é a versão definitiva que você quer pro seu jogo, né? Porque agora tá assim, né? Eu vou agora fazer um carregamento do jogo, colocar aqui uma tecla X, tá? Uma outra tecla aqui para fazer um system load mais save. E agora eu vou dar um play e vou apertar X. Olha só o que aconteceu, cara. Ele carregou exatamente como estava quando eu salvei. Isso não é ideal. Né? Imagina que você tem um jogo de plataforma, que você modelou aí as fases do seu jogo, você fez 100 fases pro seu jogo, e aí você lançou na Steam. Quando lançou na Steam, você percebeu, cara, a fase. Nossa, tem umas 10 fases que eu fiz uma plataforma muito alta, ou ficou desconfortável de jogar. Você foi lá então e quis apagar uns tilesets, né? Dar uma mexidinha aí no seu jogo. Só que agora, cara, como você usou o save do Construct, todo mundo que já jogou o seu jogo enquanto as fases estavam daquele jeito anterior, daquele jeito que não estava legal, elas não vão receber essa atualização que você vai fazer. Ou seja, se você usar o save e load do Construct, você basicamente não pode atualizar o seu jogo. Você vai ter que ter ele do jeito que ele tá no momento que você lançar. Se você tiver que alterar alguma coisa, todo mundo teria que resetar os seus saves para conseguir ter o save certinho da maneira que você editou as coisas. Então, cara, não é ideal. Pula fora disso, a não ser para jogos extremamente simples. Tá bom? Jogos extremamente simples, porque é muito conveniente o save load do Construct. É muito conveniente, ó. Save, load. É muito simples. Mas essa conveniência tem o seu problema de ser o full state, né? No caso, ele salvou exatamente aquele tileset como estava, então ele não vai estar aberto a receber uma versão nova dele. Porque ele salvou exatamente tudo do seu jogo como ele estava. E eu presumo que coisa de programação também, tá? Se você, por exemplo, tem o seu event sheet ali, você lançou o jogo com bugs, aí alguém reclama do bug, você vai lá corrige, só que a pessoa dá um load, ela faz o load game, no load game dela vai estar o event sheet como estava antes, eu acho, tá? Não cheguei a testar tão longe assim, mas só porque esse programa tile map de qualquer coisa você botar de sprite nova, tudo, só isso já é o suficiente para dar problema, né? Mas o lance da event sheet seria só uma cerejinha no bolo para concluir mais ainda o problema. Tá bom? Então beleza, vou agora
para um outro projeto de plataforma aqui para a gente ter uma base mais concreta para mostrar outra forma de salvar o seu jogo. Então, ok, estou aqui numa base de plataforma bem simples que eu só consigo andar e pular, só para eu trazer uma nova explicação aqui. Vamos imaginar que você tem um jogo de plataforma bem simples que você quer salvar algo tipo um high score, você quer salvar, por exemplo, as moedas que o jogador coletou. Então você tem um sprite aqui, colocar uma spritezinha 8x8, colocar aqui ela amarelinha e com colisões e origem no centro, beleza? Vou colocar várias aqui e vou fazer então um sistema de save com isso bem simples para salvar as moedas que você pegou e poder carregar o número que você fez da última vez. Então aqui, cara, eu vou colocar um objeto. E essa é a estrela que vai subir no palco agora, que é o Local Storage. É isso que a gente vai usar para salvar o jogo. Né? Dentro do Local Storage tem várias. Ele é um pouco mais amplo, né? Do que o save load do Construct. Então, tem formas de você trabalhar com ele diferentes. E eu vou mostrar aqui duas formas. Uma que não é tão ideal e uma que é essa forma ideal que eu falei no começo do vídeo. Então aqui o Local Storage, cara, o que ele faz basicamente é salvar o jogo da maneira que ele foi executado. Por isso que é local, né? Porque no local que ele foi executado, ele vai salvar. Por exemplo, se você tem um jogo na web, você publicou no itch.io, no GameJolt, Newgrounds, onde quer que seja, no seu próprio site, enfim, você publicou esse jogo, ele vai salvar localmente no navegador. Eu não tenho certeza agora para te dizer se é por site ou se é por navegador. Eu acho que é por site, tá? Então, se você tem o seu jogo no itch.io e no GameJolt, e a pessoa jogou no itch.io e salvou lá, ele vai salvar no itch.io. Se você for abrir o jogo no GameJolt, que é um outro site de publicação de jogos gratuitos, né? Você não vai ter o jogo salvo do itch.io. Eu tenho quase certeza que é assim, tá bom? Faz muito tempo que eu não publico muito na web, então eu não tenho certeza para te dizer dessa forma assim. Mas então é local. Então, se você executar o seu jogo, você gera um arquivo executável para a pessoa baixar e jogar no PC dela, ele vai salvar localmente no PC dela. Então, ele vai buscar em algum lugar aí do PC um espacinho para alocar os dados que você colocar no local storage. Mas o local storage salva o que exatamente? Ele salva o que você quiser. E essa é a diferença entre o save do construct e o local storage. Enquanto o save do sistema, o save nativo do construct, salva absolutamente tudo, o local storage só vai salvar o que você mandar ele salvar. Posições do jogador, variáveis, posições de outros objetos do jogo. Você tem que salvar tudo nele, tudo que você quiser salvar. Então, por exemplo, eu quero que quando eu abrir o jogo, tais portas estejam abertas já. Porque o jogador jogou o jogo, abriu várias portas, e eu quero que essas portas abram, se mantenham abertas quando o jogador fechar e abrir o jogo. O local storage tem que especificar quais portas são essas, quais portas que você vai abrir, ok? Então aqui temos o local storage então. Como é que ele funciona? Ele vai executar save e load por meio de uma chave, assim como o save e load do sistema. A diferença é que você vai especificar as informações que ele tem que salvar. Então vamos colocar aqui uma tecla também do teclado, keyboard, key pressed. Colocar a tecla Z também, ela vai executar o meu save e a tecla X vai executar o meu load, tá? Para eu dar aqui exemplos, tá? Primeiramente, como é que eu faço o save? O save é a parte mais simples. Vem aqui coloco uma ação do local storage. Ele tem várias ações que você pode se assustar, né? Get key names, item binário, tipo, o que é isso, cara? Mas você basicamente vai precisar do set, do get e do exist. Tá? Esses são os três que você vai precisar na sua maioria. E do remove também, caso você queira limpar o save da pessoa. Você pode fazer um remove item para limpar essa chave que você salvou. Então aqui o set item, ele é a ação que você usa para salvar uma informação. Uma informação. Então, por exemplo, eu quero salvar o número de moedas. Você vai executar um set item para salvar essas moedas. Eu quero salvar também a posição XY do jogador. Eu vou usar o set item para salvar um outro set item para salvar a posição XY do jogador. Isso se você fizer da maneira que não é tão ideal. Depois eu vou chegar numa forma que você pode fazer um só set item para salvar tudo. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente chega lá. Então aqui você vai usar o set item. Lembra lá que quando a gente usou o sistema de save do construct, apareceu uma chavezinha? A chavezinha é essa. Aquele mais save é essa chave aí. Você vai dar um nome
para o salvamento da pessoa. Eu vou chamar de moedas. E o valor aqui, você vai poder colocar uma variável, um valor por extenso, um valor escrito, o que você quiser. Daí, no caso, teria que ser entre aspas, né? Mas se for uma variável, aí seria ela escritinha assim. Como eu não coloquei ainda uma variável para moeda, eu vou criar aqui, aperta V, vou criar uma variável moedas, e aí aqui eu vou salvar as moedas, beleza? E fazer bem simples aqui, ó, que quando o jogador colidir com aqueles itens amarelos que eu criei no começo, que eu nem mudei de nome, só botei como sprite, eles vão destruir e aqui o sistema vai adicionar para moedas 1, ok? Bem simples. Então, se eu der debug layout, eu venho aqui ó, no meu system, eu consigo ver aqui a variável moedas, e eu posso ver que ela vai subindo conforme eu vou coletando, beleza? Então tá. Então, quando eu apertar Z, ele vai executar o salvamento, mas é muito importante ressaltar isso. Eu coloquei no Z e no X para fazer o save load, mas aí você vai executar o save load no seu jogo como você quiser, né? Você pode ter, por exemplo, o Metroidvania, que ele executa o save assim que o jogador chega num ponto de salvamento. Você pode ter um jogo de passar de fase, que é fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e por aí vai, que o jogo salva toda vez que entra numa fase nova, ou quando volta pro menu. Então, esses 7 itens aqui, você vai executar no momento que for propício para o seu jogo. Isso não tem uma resposta padrão para todo jogo. O seu jogo pode salvar no momento que ele quiser. Alguns jogos que têm autosave, eles executam o salvamento em momentos oportunos. Um checkpoint, quando acontece alguma coisa especial no jogo. Você pode ter os salvamentos invisíveis também, em pontos específicos do jogo você coloca ali um bloco invisível que, ao colidir o jogador, ele executa o salvamento. E por aí vai. Você executa isso aqui quando você quiser. E o X, que vai ser o carregamento do jogo, isso aqui você vai executar no início do jogo. Né? Assim que tá passando o splash screen, que tá no menu inicial, alguma coisa. O splash screen é aquela tela que mostra as empresas que fizeram o jogo, né? Aquela tela inicial mesmo. Você vai executar o carregamento do jogo. Claro, se você puder carregar. Né? Porque você não consegue carregar nada se você não tiver nenhuma informação para carregar. E é por isso que a gente vai executar primeiro, aqui no Local Storage, a primeira coisa para executar o carregamento é o check item exists. Isso aqui é a primeira coisa que você vai executar para verificar se existe um item salvo. Eu não vou carregar uma informação que não foi salva, que não existe. Então eu vou verificar se o item moedas existe. E convenientemente o Construct 3 ele autocompleta para você. Se você já usou essa chave como set item ou como get item alguma vez, ele já vai fazer uma listinha. Ó. Se eu tiver aqui, por exemplo, um novo, ó, moedinhas, ele agora vai passar a autocompletar também esse novo que eu tenho. Então é bem legal que ele salva essas informações. Isso é uma coisa que né, é bem recente, na verdade, dessas autocompletudes que o Construct 3 faz. Naturalmente, no Construct 2 não tem isso, né? Então aqui você vai começar checando se o item existe. O próximo passo aqui, ó, é colocar um evento do Local Storage e aqui eu tenho as condições de gatilho deles que eu não cheguei a olhar ainda, mas ó, você pode ver que as três coisas que eu falei, ó, o set, o get e o exist, eles também estão aqui, ó, como forma de onGet, onExist e onSet, que é aquele gatilho que executa assim que você fez a coisa, assim que ela foi feita com sucesso. Porque quando você bota um check item exists, você está pedindo para o construct fazer isso. Não quer dizer que vai ser instantâneo. Vai ser super rápido, vai ser quase instantâneo, mas você precisa fazer. Você não pode colocar as ações em sequência aqui. Você tem que fazer primeiro a checagem se existe e depois verifica se existe para fazer a próxima ação. Então aqui tem o onItemExists. Se existe o item moedas, aí eu vou colocar uma ação do local storage, que aí vem o próximo passo. Agora eu vou fazer o get item. O get item é para eu pegar essa informação e basicamente dizer assim, ó, essa informação que eu acabei de pegar, eu vou querer usar ela para alguma coisa. Ok? O get, ele é o que faz realmente assim a informação ser computada pelo jogo. Né? Porque checar se existe não é o suficiente. Checar se existe basicamente checa se existe. Né? Se a coisa existe, pode ser usada. O get, ele vai ser um passo à frente. A coisa existe, agora eu vou usar essa coisa. E vai ser naturalmente a mesma coisa, moedas. Checo se existe.
Se existe, eu pego a informação, computo ela, porque agora eu vou usar essa informação. Coloco o evento então no local storage, e aí, ó, se o item já foi get, já foi pego, agora, mesma coisa, agora eu vou poder usar esse valor. Agora sim que eu vou poder fazer o carregamento. O que é fazer o carregamento? Aí vai depender do que você carregou. Se você carregou, por exemplo, a posição XY do jogador, você vai colocar a posição do jogador. Então, jogador, set position, e aí você ia usar o que você acabou de pegar do local storage. Ah, se eu peguei, no caso, o número de moedas, eu vou ter aqui, então, um system setar o valor das minhas moedas para local storage.item value. Item value é a expressão que passa o valor do item que acabou de ser get. Então, o item foi get, agora eu posso usar a expressão item value para pegar esse valor. Então, basicamente, ó, se eu pegar moedas, eu posso salvar elas com o Z, mas repito, o seu jogo vai salvar como você quiser, no checkpoint, no começo da fase, no menu, onde você quiser, você executa esse set item para salvar a informação. No caso aqui, para teste, eu coloquei só um gatilho com o teclado, tá? E o X aqui é para checar se existe. O load é isso aqui tudo, tá? Isso aqui tudo é o load. O load começa com um check exists, o check exists vai para o get, e quando o get acontece, você usa esse valor. Tá? O load ele requer esses 3 passos: check, get e usa. Beleza? Então agora aqui você vem no debug layout. Vamos ver se isso vai funcionar então, tá? Vou pegar aqui moedas. Peguei aqui 2 moedas, vou apertar Z para salvar o jogo, tá? Veja que a variável moedas está com o valor 2. Por que você tem que salvar o jogo? Porque se você fechar o jogo e abrir de novo, ele vai resetar tudo. Ele resetou tudo. Moedas é 0 de novo. Nenhum jogo vai manter tudo salvo por padrão. Você tem que executar um sistema de save, né? Mas agora se eu aperto X, eu tenho aqui a minha variável global moedas 2. Por quê? Porque eu salvei esse valor e agora eu carreguei ele. Ah, mas não sumiram as moedas. Pois é. Por quê? Porque, como eu falei para você, o local storage pede especificidade. Você tem que salvar exatamente o que você quer salvar, ok? Você não pode salvar tudo de uma vez só, como o save do Construct faz. Então, alguns jogos requerem que você realmente destrua as moedas que já foram pegas. Alguns não. Então, a vantagem do local storage é essa: você pode salvar exatamente o que o seu jogo precisa. Alguns jogos precisam que o inimigo, todos os inimigos tenham a posição salva deles no mapa, para você carregar o jogo e ter a posição certinha. Outros não. Alguns jogos requerem que você salve a posição do jogador inicial quando você sai do jogo. Alguns não. Então é isso que você vai fazer. Você vai salvar tudo que você precisar. Então vamos salvar mais uma coisa aqui. Vamos salvar a posição do jogador, tá? Então eu vou criar mais 2 chaves aqui. Então aqui eu tenho o set item moedas. Eu vou criar aqui por extenso, né, pra gente ver tudo certinho. Local storage. Farei então aqui o set item e aqui o valor. Eu vou criar um valor novo, o valor posição X. Novamente, repito, pessoal, essa não é a maneira ideal. Eu estou demonstrando a maneira não ideal, porque eu sei que muita gente vivencia essa maneira não ideal, passa por esse trabalho e eu preciso mostrar isso acontecendo para que vocês entendam depois a diferença dessa forma para a forma mais legal de fazer. Então aqui a posição X, quando eu salvar, eu vou salvar a chave posição X e vou salvar o jogador.x. Aí eu vou copiar isso aqui e agora eu vou salvar também a posição Y e aqui vai ser jogador.y. Agora que vem o problema, cara. Quando eu aperto X, eu vou checar se os itens existem, né? Mas agora tem que ter mais 2 cheques. O cheque do posição X e o cheque do posição Y. Ah, mas de boa, Marcos. Só cresceu mais 2 ações aqui também. Mas agora, cara, vai crescer mais 4 eventos. Porque toda chave que eu verifico se existe, eu tenho que fazer o mesmo esquema. On item exists, get. On item get, usa o item. Então, on item, posição X exists, get item, posição X. On item, posição X, get, set, jogador. Jogador, bom, está o seu X, 7x, para
local storage.item value. Agora a mesma coisa para o y. Quando posição y existe, get item posição y. Quando o item posição y for pego, aí eu vou deletar esse aqui, vou pegar esse aqui e vou colocar set y para o local storage.item value. Esse aqui eu até poderia transformar em uma chave só, porque eu poderia ter só uma chave posição e poderia salvar jogador X e underline e jogador Y. Daí eu salvo as duas informações numa chave só. E aí aqui eu teria que fazer aqui seria um tokenet. Aí eu colocaria aqui 0 e colocaria um underline para especificar. Eu tenho uma string que é valor, underline, valor. O tokenet ele vai me passar cada valor que eu tenho com esse separador que é o underline. Então, o valor 0 é o X. E o valor 1 é o Y. Porque ele começa em 0, né? 0 é o que vem antes do underline e 1 é o que vem depois do underline. Mas não vou fazer isso porque, enfim, só quis colocar aí como uma curiosidade. Porque eu quero especificar aqui que isso aqui, cara, vai fazer aumentar muito as coisas. Cara, o meu jogo mais recente, Dimensional Animals, ele tem 30 valores para salvar. 30. Fazendo isso já. Fazendo isso que eu mostrei. De colocar valores que podem ser juntos em uma chave só. Tem 30 valores. Você acha que eu fiz isso aqui? Você acha que eu fiz isso aqui, cara? Botei um monte de item pra salvar. Toda vez que salvo o jogo, salvo esses 30 itens. E quando carregar o jogo, ia virar isso aqui, cara. Tudo isso aqui, ó, ia ser vezes 10. Você consegue entender como é que ia ficar, né? Aposto que você já passou por isso, já teve algum jogo seu que ficou assim. É muito feio, né, cara? Então, mas primeiramente, deixa eu mostrar isso aqui funcionando agora, ó. Eu vou dar um debug layout. Vou mudar a posição do jogador aqui, ó. Peguei 4 moedas, fiquei aqui, apertei Z. Vou fechar o jogo, dou play e agora aperto X. Opa, o jogador não salvou a posição certa. Viajei aqui, pessoal, coloquei o 7x, ó. Aqui é 7y. Ok? Então agora se eu vier aqui, ó, debug layout. Eu pego moedinhas aqui, peguei 6 moedas, aperto Z para salvar. Fecho o jogo, debug layout. Agora eu aperto X. Eu vou ter 7 moedas porque eu peguei uma a mais aqui. Aí ficou 7, mas ele salvou e carregou com 6. E o jogador tá na posição certinha que eu salvei. Se você quiser, você pode inclusive vir aqui no Local Storage, ó, que ele convenientemente mostra no debug layout cada valor de cada chave. Então é bom para você, né, manter certinho se você está salvando os valores corretos. E se você der debug layout, mesmo que você não carregue o jogo, ele vai ter aqui. Porque o lance do Local Storage é que ele sempre inicia com os valores guardados na chave dele. Você executar o load é você alocar cada chave para a posição, para o valor que você quer. Então, beleza. Se essa forma não é ideal, mas já é uma boa evolução da nossa versão de save load do sistema do Construct, vamos para a forma ideal, então. A forma ideal é local storage, mas em vez de salvar com variáveis globais, ou no caso, salvar cada informação em uma chave, a gente vai usar o array para salvar todas as informações no array e salvar só o array no local storage. Então, isso aqui, ó, vai virar um só. E aquilo lá que eu mostrei que era 30 vai virar um só também, ok? O array vai permitir que a gente faça isso, que a gente consiga fazer que o local storage carregue informações com uma só chave. Muito bom, né, pessoal? Vamos criar então aqui um array, ok? E o array, cara, você pode fazer de várias formas. Você pode fazer um array visual, aqui ó, nos files. Você cria um array visual. E aí você pode organizar o seu save aqui. Você pode, inclusive, fazer mais slots de salvamento. Você pode fazer... Olha só, quanta informação você pode colocar em um array só. Isso aqui não é nem perto de tudo que você pode colocar. Você pode colocar, basicamente, números infinitos aqui no seu array. Tá? Mas para exemplificar aqui, vou colocar um valor pequeno aqui. Você pode, então, fazer o array organizado ou você pode fazer o array tudo jogado.
Eu vou mostrar as duas formas que você tem de fazer aqui. O array tudo jogado é aquele em que você, quando salva o jogo, ou enfim, quando você pega uma moeda, o que você vai fazer é o seguinte: ó, você vai colocar uma ação do array, coloca um valor na posição X, aí você escolhe a posição X que você quiser, pode ser a posição X0, por exemplo, aí o valor vai ser o número de moedas. Então, moedas. O que isso vai fazer? Um array é exatamente isso aqui, ó. Se você nunca usou o array, ele é basicamente uma planilha. Então, a posição x0 é essa aqui. Então, da forma que eu fiz aqui, ó, só coloquei o valor 0, o valor da posição 0 para o valor das moedas, eu só estou jogando o valor aqui, ó. Sempre que eu pegar a moeda, ele vai mudar o valor dessa posição 0. Né? Isso é meio jogado, porque isso eu tô só lançando valores sem me preocupar com nomenclatura, com posição de cada coisa. Tô só jogando o valor. E o lance da posição x, y do jogador, eu posso fazer no momento que eu salvo. Então, assim que eu salvar, eu posso colocar que o valor na posição 1 é o jogador.x e o valor na posição 2 é o jogador.y. Ok? Agora, dessa forma, eu coloquei aqui o x do jogador e coloquei aqui o y do jogador. Ok? Eu só joguei a informação. Assim já serve. O problema disso é que você não tem a nomenclatura bonitinha que você tem aqui nas suas variáveis globais. Eu fiz um jogo inteiro dessa forma, com a informação jogada no array. Foi meu primeiro jogo comercial, Rift Raccoon. E o que eu fiz, cara, pra me organizar disso, a coisa vai crescendo, né? E você vai tendo um monte de valor estranho, assim, ó. 12, um é 13, um é 14, um é 15, um é 20, um é 500, um é 100, um é 10. Aí você fica. Aí, depois de um tempo, você vai ficar tipo assim: o que é cada coisa aqui? Naquele jogo que eu fiz meio jogado, assim, eu criei um bloco de notas. Nesse bloco de notas, eu coloquei, tipo, a posição 0 é número de moedas, a posição 1, posição X jogador. E assim foi como eu me organizei, já que eu já me desorganizei na hora de fazer, eu me organizei de outra forma, tá? Então é assim que eu fiz em relação ao meu jogo lá. Mas enfim, eu vou mostrar como se organizar depois, mas eu vou primeiro mostrar como você usa o array dessa maneira aqui, tá? Então, primeiramente, lembra que a gente tem que usar o setItem e a gente tem que usar o getItem para carregar informações, correto? Então aqui, ó, esse setItem, ele vai ser aqui embaixo, né? Porque na hora que eu salvei o jogo, vamos imaginar que eu peguei um checkpoint. Eu toquei num checkpoint, eu vou salvar o jogo. Então, nesse momento, eu joguei o x e o y para valores do array, para a posição 1 e para a posição 2 do array. Eu joguei o meu x e meu y, só coloquei ali no array. Tá depositado no array, só que o array, ele não salva automaticamente. Assim como a variável global, se você fechar o jogo e abrir de novo, o array vai estar zerado. O que vai manter o array com valores que você colocou anteriormente é se você salvar o array em local storage. Né? Então aqui, ó, eu tenho o valor de moedas no meu array e eu tenho o valor de posição XY no meu array, assim como eu tinha, né, como eu estava antes, com o valor da moeda em variável, que eu ainda tenho a variável para salvar o número de moedas, que poderia ser em array também, mas isso é para outra aula. E eu tenho também a posição XY do jogador no array. O array está completinho com as informações que eu quero. As 3 informações que antes cada uma era uma chave diferente do local storage, agora as 3 estão juntas no array e eu vou salvar o array. Então, o setItem, eu posso colocar tipo save game, posso colocar um nome mais amplo, né? Salvamento do jogo, save game, porque agora não é só sobre moedas, sobre o X do jogador, aqui tá tudo na mesma chave. E o valor vai ser o array.sJSON. O que é o sJSON? JSON é tipo uma string imensa que representa um objeto. Então, no caso, você salvar o array como .sJSON, você está transformando o array inteiro em um texto só, um blocão de texto, um blocão de código só. O array inteiro virou um bloco só. Né? Porque você não vai salvar o array também chave por chave. Ah, vou salvar aqui a chave 0, salvar a chave 1, salvar a chave 2. Porque isso ia ser a mesma coisa. Você ainda tem que ter várias chaves. Como você quer salvar o array inteiro de uma vez só,
é só você usar a expressão asJSON. Você não precisa saber o que é JSON, e estudar o que é JSON. É legal você estudar JSON, é bem interessante, mas para essa situação aqui, é só você salvar o array as JSON. Imagina que é salvar o array como um texto, o array inteiro. Isso que é esse ponto as JSON, tá bom? Então, basicamente, assim eu salvei meu array inteiro. Olha só, debug layout. Vamos ver então essa chave que eu criei aqui, ó, local storage, save game. Olha só como é que é essa chave, ó. C2 array, true, size, o tamanho dele, os dados dele, cada valor de cada posição. É isso que eu tenho aqui no meu slot save game, ó. Ele salvou o array inteiro como um bloco de texto. E veja aqui, ó, que se eu vier no array, tá aqui, ó, valor de moedas. Ó, posso pegar uma moedinha aqui, ó, mudou o valor. Eu aperto Z, ele vai vir aqui no local storage e vai, ó, salvar o novo valor, ó. Tem aqui o 1 nas moedas, né, em vez do valor que eu tinha antes, ok? Então ele está salvando meu array inteiro em uma chave só. Agora, pessoal, eu vou checar se o item save game existe. Se o item save game existir, eu vou pegar o item save game. E quando eu pegar o item save game, eu vou fazer o que, cara? Eu vou definir o valor de moedas para a posição 1 do array, que é então array. Ah, não, perdão, pessoal, perdão. Primeiro tem um passo importante antes. Eu fiz o que aqui agora, né? Eu salvei o array inteiro como um texto só no local storage. Agora eu vou carregar isso. Checar se existe. Se existe, pego o valor. Se pegar o valor, eu faço o que agora? Eu transfiro o valor para o array. Olha só o que acontece, ó. Se eu der debug layout aqui e aperto X, eu venho no meu array, ele não tá certinho, ó. Não tá certinho. Mas no local storage tá aqui tudo, ó. Tudo salvo. E eu apertei X para carregar ele, só que eu não pedi para esse valor aqui ser transferido para o array, para a planilha que eu tenho no meu jogo. Então eu tenho que fazer o inverso. Aqui eu salvei o arquivo como asJSON e aqui eu vou carregar o array como JSON. Então tem aqui o load, ação do array, carregue de um array previamente salvo como JSON, que foi o que eu fiz aqui com local storage. Então load local storage.itemValue. Né, o item value que antes era 2, valor de moeda, 100, posição do jogador. Agora meu local storage, o meu valor do item value, ele é aquele blocão de texto que representa o array. E esse blocão de texto eu acabei de carregar no array com essa expressão, com essa ação, quer dizer, com essa ação load.json, tá bom? Então agora eu tenho o array completo. Tendo o array completo, eu posso usar as informações dele para colocar os valores certinhos. Porque olha só, se eu der um debug layout aqui, clico no array, aperto X, ó, carregou o array. Só que se eu venho aqui nas moedas, continuou como 0 e o jogador não foi trocado de posição. Não troquei a posição dele. Porque eu não tinha. Eu não peguei a informação do array e levei para o jogo. Falta essa parte ainda. Deve estar pensando assim, tipo, nossa, que complicado usar esse array, cara. Mas imagina o jogo com 30 informações para salvar. As 30 informações, cada uma em um local storage diferente, em uma chave diferente. Assim você não vai achar complicado usar o array, cara. É só você realmente executar isso em um jogo que você vai perceber que não é tão difícil assim. Ok, agora eu vou pegar então o meu system, setar o valor de moedas para array.at0. O que é isso? Isso vai me passar o valor que está na posição 0 do array. Posição 0 é essa aqui, que é onde eu salvo a minha moeda. Aqui, ó. setValue at 0, moedas, eu salvo ali. Então agora eu vou pegar o valor dali. E a posição do jogador, coloco uma ação do jogador, setPosition, cadê o setPosition? Aqui, ó. setPosition para array.at1 e array.at2, que é onde eu salvei o X do jogador e Y do jogador. Então eu vou salvar essas posições aí. Então dá um debug layout, aperta X e tá certinho, eu consigo carregar. Ó, o array tá aqui, ó, 1, 122, 127, ó, moedas 1, jogador posição 122 e 127. Então eu consigo carregar e salvar com array. Que diferença que isso aqui fez, cara?
Eu consegui salvar todas as informações do meu jogo em um em uma chave única de local storage, sem precisar fazer exist, get para 20 chaves, 30 chaves. Quanto maior o jogo, mais chave para salvar, o negócio fica gigantesco, fica absurdo, ok? Então, ok, o ideal é isso, cara. Você vai usar array para jogo simples, para jogo complicado. Cara, se for um jogo de game jam que eu tenho que salvar só pontuação, tá, vai lá. Salva a pontuação numa variável global. Bem simples de você fazer num jogo que é extremamente simples, que é só salvar a pontuação do jogador. Mas se é algo que já pede 3, 4, 5 informações, já tá na hora de você usar a array. Então, eu recomendo que se você tá fazendo um jogo comercial, o ideal é você já partir para o array. Nem começa com variável global, com checar item se existe aqui, vários itens diferentes, porque você salvou cada um em uma chave diferente do local storage. Vai direto para o array. Não quero dizer que você não deve usar variáveis globais, ok? Você ainda pode usar variáveis globais. Eu tenho um outro vídeo no canal que fala sobre a diferença entre array, dicionário e variável global. Então eu recomendo que você veja aquele vídeo para você entender onde que você usa cada coisa. Mas para salvamento de jogo, local storage com array, sempre. Ok, então agora como é que você organiza esse array para você ter um array que ainda possa beneficiar de nomenclaturas, moedas, posição X, posição Y, para você não ter que colocar valores subjetivos, posição 0 é moedas, posição 1 jogador X. Tem que lembrar, memorizar tudo isso. Como você faz, cara? Primeiramente, cara, eu criei aqui, ó, no meu files, um novo array visual aqui. Importante, isso não tem no Construct 2, ok? No Construct 2 tem que fazer de outra forma. Eu vou explicar para o Construct 3 e depois eu vou explicar como seria no Construct 2. Então aqui você tem um array novo que você criou. Importante perceber que esse array, ele não é esse array aqui, ok? Esse array não é esse array. Esse array pode ser esse array. Você tem que transferir o valor desse array para cá. Você tem que fazer essa transferência. Você não pode só criar um array e esperar, é só renomear, colocar o nome certinho. Infelizmente não. Então, ó, se eu der debug layout, ó, você vê que tem 0, 100, 128 nesse array aqui. Se eu der debug layout, o meu array não está com esses valores, ok? Então agora eu vou fazer a transferência desse valor para cá. Então eu vou usar um objeto diferente aqui, que é o Ajax. Mais algo para assustar vocês aí, mais um objeto maluco aí, o Ajax. E esse Ajax ele vai servir para transferir informação de um array visual para um array objeto. Coloca um evento aqui do system start of layout. Coloca uma ação do Ajax request project file. É basicamente isso que você vai usar com o Ajax, tá? Basicamente só isso aqui que você vai usar. Você pode evoluir para usar isso aqui em algumas circunstâncias, né? Eu já usei esse aqui também, mas nossa, levei anos para chegar a usar essas coisas extras aí do Ajax, tá? O que eu mais uso é esse request project file. E aqui, ó, verifica que aqui, ó, tem o meu array, que é array.json, é o objeto que eu criei, estava lá embaixo. Coloco uma tag aqui, eu posso colocar tag array. E aqui é o esquema parecido com o local storage. Eu peço pelo meu array e eu coloco um evento aqui do Ajax quando eu completei de carregar a tag array. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Load from JSON string. Eu coloco uma ação do array, tem aqui, ó, load, só que a JSON string vai ser do Ajax, que é ajax.lastData, que é a última informação que ele carregou. Então é basicamente como o local storage, mas é para informações que já existem, né? Informações que eu já previamente coloquei no projeto. Né? Enquanto o local storage é para informações que o jogador foi alterando ao longo do jogo, ele foi jogando, foi salvando coisas, ele foi colocando tudo no local storage, ok? Essa é a diferença dos dois. O Ajax é só para você pegar informações que você colocou nesse array. Então, dando bug layout aqui, ó, e veja que meu array agora, ó, já começa com os valores do meu array que está ali, o array visual. Se eu mudar esse 0 aqui, ó, para oi, você vê que ele vai, ó, mudar o valor para oi também. E é isso que eu vou usar para o meu benefício, para eu ter valores para eu salvar. Eu vou tratar essas diferentes chaves do array como se fossem variáveis globais.
Então aqui eu vou colocar mais um de altura, era 1, eu coloquei para 2. Você vai colocar esse aqui como moedas, esse aqui posição X, esse aqui posição Y. Você pode colocar com letra maiúscula, você pode colocar como você quiser, tá? Você pode nomear como você quiser. Então aqui, ó, eu vou enviar só assim, tá? Eu vou carregar só isso aqui no meu array, tá? Moedas, posição X, posição Y. Não precisa colocar um valor ali previamente, a não ser que você precise por algum motivo, mas eu aqui não preciso. Então, quando eu for colocar esse set value at 0 to moedas, eu não vou colocar assim. Eu vou colocar um set at xy, porque agora eu tenho o x e o y, porque eu tenho a linha, as colunas no caso, e as linhas também, né, que são as partes verticais. Então, isso é o y do array. E o x, eu vou colocar o nome do que eu quero. Eu não vou colocar um valor subjetivo como 0, como eu colocava antes. E para eu saber aonde estão as moedas, eu tenho que usar uma expressão que é o array.indexOf. Aí eu escrevo moedas. O y sempre vai ser 1, porque é o valor que está abaixo. O y0 seria diretamente aqui. Tá? Ele colocaria o valor aqui nas moedas. Substituiria o texto. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele encontre o texto e coloque um para baixo. Então ele vai colocar as moedas aqui. Beleza? Ok. E aqui, ó, onde eu colocava jogador X e jogador Y, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar set at xy, eu vou colocar array.indexOf, aí eu vou escrever por extenso o nome que eu dei, o y é sempre 1, e o valor é o valor que eu quero colocar, jogador X. E aqui, mesma coisa, set at xy, array.indexOf é posição y. O indexOf ele vai buscar esse nome no meu array e vai me indicar qual é a coluna em que ele está. Então agora eu posso usar nomes em vez de posições. Eu não vou precisar vir aqui no array para memorizar. Ah, tá. Qual que era aquela coisa mesmo? Ah, tá. Posição 10. Beleza. Vamos lá na posição 10 aqui. Não, eu vou usar o indexOf. Daí lembrar o nome é muito mais fácil do que lembrar a posição. Eu posso ter os nomes certinhos aqui. É muito mais fácil de ver também, de encontrar o que eu quero. E o valor aqui é jogador.y. Beleza? A diferença também que isso vai criar é na hora de carregar. Ok? Assim que você vai salvar. Opa, e aqui não é 0, né? O valor é moedas. Eu vou colocar o valor de moedas aqui. Então ele vai buscar aonde está moedas, vai encontrar esse aqui, colocar 1 para baixo, porque é o y1, né? Especifiquei o y1, e o valor aqui vai ser o das moedas. Para eu carregar a informação, esse set moedas to array 0, agora vai ser array.at array.indexOf moedas e aqui vírgula 1 e fecha parênteses. Opa, acho que eu tá, fecha parênteses aqui, beleza. Então, ó, o que acontece aqui? O array.at é a expressão que me ajuda a caçar um valor dentro do array. Eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Ó, indexOf moedas 1, só que aqui era para colocar o valor naquela posição. Agora eu quero caçar esse valor. Então eu vou usar primeiro o array.at, que vai me fazer pegar um valor que está escrito numa posição do array. Começo pelo indexOf, que me passa qual é a coluna que está esse valor moedas, encontro na posição 0, então isso aqui vai ser 0. E aí o 1, por padrão, vai ser sempre 1, porque é onde está a informação. Done. E aqui, ó, array.at1 vai ser array.indexOf posição x, fecha parênteses e vírgula 1. E aqui vai ser array.indexOf posição y, fecha parênteses, vírgula 1. Tá vendo, ó? O meu x eu não vou colocar por extenso, como eu fazia antes. Eu vou botar a caça pelo valor, pelo nome da variável, entre aspas, que eu criei. E aí, vírgula 1. Olha aí, ó. Então, agora você tem um debug layout. Você vai ver aqui que meu array, olha só. Se eu pegar moedas, ó, ele tá colocando ali, ó, juntinho com as moedas. E se eu aperto Z, ele salvou também, ó, posição X e posição Y. Se eu fecho o jogo, dou um debug layout, venho aqui, ó, no meu array, que começou zeradinho, né? Aperto X, carregou, tudo bonitinho. Era 6 moedas, mas eu peguei mais uma aqui, então ficou 7 moedas.
beleza? Então agora só para razões de curiosidade de vocês, como é que seria salvar as moedas que eu já peguei? O que eu faria seria o seguinte, ó, quando eu colidir com a moeda, eu ia colocar aqui um valor novo, posso chamar de moedas pegas, moedas underline pegas, e eu ia fazer aqui o seguinte, ó, seta o valor em array.indexOf moedas pegas, o valor vai ser array.at array.indexOf moedas pegas, vírgula 1, fecha parênteses. Isso aqui vai me passar o que já está escrito ali dentro. É assim que você faz também para somar um valor. Tipo assim, se em vez da moeda eu não querer pegar da variável global, eu querer salvar direto o número ali, eu ia fazer isso aqui primeiro para pegar quantas moedas tem agora e eu ia somar 1. Assim, se tivesse uma moeda, ia me retornar aqui 1, ia ficar 1 mais 1. Então aqui eu não vou... Opa, tá carregando uma busca aí. Então assim que eu vou fazer, cara. Eu vou primeiro pegar quantas moedas pegas tem. No início vai ser nada, né? Começa com nada. Mas aí eu vou incluir o meu sprite, que é a minha moeda, ponto .uid. O que é o ID? É o número único dessa moeda. Só essa moeda tem esse UID. Então, por exemplo, ó, essa aqui é o ID 9. Essa aqui é o ID 16. Só elas têm esse UID e sempre vai ser assim. Então, se eu botar esse UID no meu array, eu estou salvando qual é a moeda pelo UID dela. Então, aqui ó, eu vou colocar também um E e uma vírgula para colocar o valor, colocar uma vírgulazinha para separar eles, tá bom? Então, ó, debug layout. Olha só meu array aqui agora, ó, vou pegar a moeda, ó, 13, 8, 9, 15, ó, tudo que eu pego, ele salva o ID dela aqui. Eu vou apertar Z e agora eu salvei esse meu array. Na próxima vez que eu abrir, essas aqui tem que sumir assim que eu carregar o jogo, porque ele vai identificar que eu já peguei elas. Então aqui quando eu apertar X, ó, e quando eu carregar meu array, que é aqui que o load realmente aconteceu, eu vou fazer uma coisa que também é um pouquinho complexa, mas eu só tô colocando isso como curiosidade, né? Aperta S, vem aqui no array, passo então um for each. Não, na real vai ser um for each das moedas. Então sprite, então na real é system for each sprite. Vamos trocar o nome para moeda, né, para a gente saber que é a moeda, tá? Então, cada moeda, o que é esse for each? Ele vai rodar ações e condições, se eu colocar aqui, para cada moeda. Então, esse evento aqui vai executar várias vezes. Vai executar uma vez para essa, uma vez para essa, uma vez para essa, uma vez para essa. Basicamente verificando essa que está no array, essa que está no array, essa que está no array. Se tiver, ela destrói. Se não tiver, ela continua ali. Então, for each moeda, aperto o C. Verifico então se o meu array compare at xy, o x vai ser array.indexOf moedas pegas, o y vai ser 1. Eu quero saber se nesse valor ali, nesse grande emaranhado de moedas que eu salvei, a moeda que eu estou verificando agora, ela tá ali. Mas não vai ser com compare at xy, vai ser com system compare to values, na verdade. Então vai ser array.at. Ou melhor, vai ser find, que o find é uma expressão que me ajuda a buscar um texto dentro de um textão, que no caso ali é um textão, né? É 13,8,9,7, eu tenho um textão ali no meu espacinho do array. Eu salvei todas as moedas que eu peguei em um só texto. Então tem um textão. Qual é o textão? É array.at array.indexOf moedas pegas, vírgula 1. Isso aqui é só para me indicar o textão que eu tô colocando. Agora ele quer saber qual é o textinho, qual é o pequeno bloco de texto que eu quero encontrar dentro desse blocão de texto. E é moeda.uid. Eu quero saber se o ID da moeda está dentro desse textão que eu salvei no array. Só que moeda UID é um número e ele precisa ser transformado em texto
para que eu possa usar ele no find. O find é uma expressão que exige texto. Então eu coloco o str na frente e fecho com parênteses, parênteses, que ele vai passar a aceitar o número que eu botei. Se o find é igual a -1, quer dizer que ele não encontrou, ok? E se ele encontrou, vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, ele vai me passar o index, a posição que ele encontrou. Então o que eu quero não é a posição, eu quero saber se ele encontrou ou não. Se o valor não é igual a -1, quer dizer que ele foi encontrado, ok? Porque se o valor não for igual a -1, aí eu coloco uma ação da moeda destrói. Complexo, mas compreensível, né, pessoal? Assim que eu carregar o jogo, eu vou rodar esse for each para que eu analise cada moeda individualmente. Ela vai se procurar pelo seu código único, pelo seu UID. Ela vai se procurar dentro da posição moedas pegas do meu array. Se não for igual a -1, quer dizer que ela está ali. Porque se fosse igual a -1, quer dizer que não encontrou. Então, se não for igual a -1, quer dizer que ela se encontrou. Ela tá ali. Se ela estiver ali, quer dizer que ela já foi pega. Se ela já foi pega, é só destruir. Então dá um play, aperta X, e eu carreguei a posição do jogador e destruiu todas as moedas que elas já foram pegas, né? Se eu pegar mais uma, mudar de posição, apertar Z, salvei o jogo, abro e fecho, aperto X, agora tem uma nova moeda que desapareceu. Ah, o jogador ele tava assim e ele ficou assim. É porque eu não salvei o espelhamento dele. Se você quiser salvar o espelhamento, você cria mais uma chave no array, né? Espelhamento. E aí aqui você vai colocar se tá espelhado ou não. Na hora que você salvar, você vai verificar. Tipo, aqui você verificaria se o jogador tá mirrored ou não. Se tiver mirrored, ele vai salvar. Então, e aqui ele colocaria o espelhamento de acordo com estar espelhado ou não. Ok? Então, cara, é isso. Você vai então fazer isso com o seu jogo. Você vai salvar informações únicas no seu array para que você possa usar uma chave única do local storage. Senão você vai ter que criar várias chaves para cada coisa que você tiver no seu jogo, tá? É loucura você fazer isso. Não faça isso, beleza? Cara, se você gostou de Array, você quer saber mais sobre Array, faça o meu curso Rei do Array. Vou deixar um link aqui para você, que é um curso completo sobre você dominar o Array. O Array, cara, vai abrir um mundo de novas possibilidades para você na programação de jogos. É essencial que você aprenda se você quiser fazer jogos mais completos, mais complexos também. Então você tem que aprender Array, é praticamente obrigatório para você avançar, para você criar jogos cada vez mais amplos e com sistemas mais legais. Então aprenda Array aqui comigo no Rei do Array. Deixa um like no vídeo, comenta o que você achou e vejo você no próximo vídeo. Valeu!